O Ministério de Educação Cristã da Igreja Batista da Pituba convida você a fazer parte da nossa Escola Bíblica Discipuladora. Um lugar de aprofundamento na palavra, de expansão do conhecimento das Escrituras Sagradas. E você não pode ficar fora dessa. Pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Uma alegria estarmos juntos nesta celebração, onde haveremos de ler a palavra do Senhor, meditar nessa palavra e acreditar firmemente que esta palavra fará uma diferença nas nossas vidas nesta noite. Que você possa ser abençoado através dos louvores e através da santa palavra do Senhor, tá bom? Mas antes de ministrarmos a palavra, nós vamos orar, clamando a Deus pela sua vida e vamos também falar de algumas atividades da igreja, para que você esteja se preparando. E para não perder o costume, vamos dizer assim, tenho que falar sobre a Escola Bíblica Discipuladora, onde as inscrições continuam abertas, as classes continuam ainda recepcionando novos alunos e nós estamos na expectativa de que você venha fazer parte de uma classe da Escola Bíblica Discipuladora, tá bom? Também os pequenos grupos multiplicadores têm sido a oportunidade de exercitarmos ali a comunhão, de exercitarmos o aprendizado da Palavra de Deus, de compartilhar uns com os outros de uma caminhada relacional, onde nós temos, vamos dizer assim, o espaço para evangelização, quando nós podemos convidar novas pessoas para compor o pequeno grupo e ali essa pessoa ouve a palavra de Deus, passa a crer em Cristo Jesus e assim vai tê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Então é um espaço sim de evangelização, é um espaço também de expressarmos compaixão e graça por as pessoas. Esse é um tempo muito especial na caminhada da humanidade, quando nós temos essa oportunidade de expressar e vivenciar a compaixão e graça. Então o pequeno grupo lhe concede esta oportunidade. Então faça parte de um pequeno grupo multiplicador e assim você vai estar abençoando outras vidas e terá a sua própria vida também abençoada, tá bom? Querendo participar de um pequeno grupo, procure os pastores da igreja ou então procure a coordenadora desse ministério, que é a irmã Andresa, tá bom? Que Deus então assim te abençoe nesta caminhada, tá bom? Que Deus então assim te abençoe, que Deus continue conduzindo os teus passos em nome de Jesus, tá bom? Agora vamos orar para assim ouvirmos a palavra de Deus. Deus, nós te agradecemos por esta noite, te agradecemos por tudo que vivenciamos durante a semana que passou. Estamos na expectativa desta semana que inicia, ó Deus, daquilo que, ó Deus, Tu vais fazer nas nossas vidas. Pedimos a Tua proteção, o Teu cuidado especial, que o Senhor continue cuidando de cada um de nós. Direcione os nossos passos, nos dá sabedoria, discernimento, para fazermos, ó Deus, aquilo que Te agrada. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Que Deus, então, assim nos abençoe, em nome de Jesus.
meu Salvador. Em gratidão eu canto a Ti, com coração venho adorar, minha alma está bem junto a Ti. És meu Senhor, meu Salvador. O que darei a Ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão eu canto a Ti, com coração venho adorar, minha alma está bem junto a Ti. És meu Senhor, meu Salvador. O que darei a Ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. O que darei a Ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. Muito bem, hoje nós vamos conversar um pouco sobre santificação e nós vamos ler alguns textos que vão nos apontar, porque nós vamos entender e aprender hoje que este processo faz parte e é parte da vontade de Deus para as nossas vidas. Quando nós estamos na caminhada longe da presença de Deus, nós talvez não tenhamos a consciência e talvez não nos voltemos para pensar na questão do nosso ser que se apresenta e estará diante daquele que é santo. Porque a palavra de Deus diz que Deus é santo. Então, se nós queremos nos apresentar diante daquele que é santo, a santidade também faz parte e deve fazer parte das nossas vidas. Então a palavra de Deus vai nos falar sobre santificação, sobre esse processo, que nós, os crentes,
vivenciamos após a nossa confissão de fé em Cristo Jesus. E nós vamos começar lendo um texto que está em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, no versículo de número 3, que diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no versículo de número 3. O texto diz assim: Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Meus queridos, o texto, e como eu já falei inicialmente, o texto começa ressaltando que a santificação, ela é vontade de Deus. Pois bem, se ela é vontade de Deus, cabe a cada um de nós buscá-la e vivenciá-la no nosso dia a dia, porque assim estaremos cumprindo e fazendo a vontade do nosso Deus, que é a santificação. Talvez a pergunta inicial é como é e quando é que este processo se inicia ou se ele termina em algum momento. Poderíamos pensar assim? Muito bem. No dia em que você e eu entregamos as nossas vidas ao nosso Deus, confessando Jesus Cristo como Senhor e Salvador, esse processo ele se inicia nas nossas vidas. Então, passamos agora a perseguir a santificação nas nossas vidas, para que em todo tempo o Senhor possa estar trabalhando no nosso interior de tal maneira que venhamos agradar e fazer a vontade de Deus. Quando ele se encerra? Só quando voltarmos para a presença do Senhor, quando voltarmos para Cristo. Quando eu digo voltar, é quando o Senhor nos chamar para a sua presença. Aí esse processo se finda, porque não haverá mais necessidade desse processo continuar nas nossas vidas. Então nós vamos iniciar pensando desta maneira: a santificação, esse processo de aperfeiçoamento de Deus nas nossas vidas, começa na nossa conversão e vai se findar quando nós nos encontrarmos com o Senhor na glória. Então, esse é o processo, esse é o caminhar. Mas, durante esse processo, nós precisamos atentar para algumas coisas. Primeiro que a gente vai entrar no processo e tentar por diversas formas nos abster, de determinadas coisas que nos levam a nos afastarmos da presença de Deus, no sentido do pecado, porque o pecado nos afasta da presença de Deus. E a Bíblia vai dizer que, e já acabou de dizer para nós aqui, que a santificação é vontade de Deus, mas também ela vai dizer que sem santificação não veremos o Senhor. Olha, isso é importante. Sem santificação não veremos o Senhor. Podemos ver isso lá no livro de Hebreus, e nós vamos dar uma lida lá no texto de Hebreus. Ele vai falar sobre isso aí, sobre a questão da santificação e sem a qual nós não veremos o Senhor. Hebreus capítulo de número 12, no versículo 14, ele diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, meus queridos, nós crentes em Jesus, e você que ainda mais futuramente se tornará um servo do Senhor, é necessário estarmos conscientes de que esse processo da santificação, ele deve ser algo primeiro nas nossas vidas. Algo que nós objetivamos, colocamos como alvo nas nossas vidas a santificação. Porque, como lemos
inicialmente, a santificação é vontade de Deus e diz que sem ela nós não veremos o Senhor. Mas, pastor, o que é essa santificação? Essa santificação é esse processo que é e ocorre em nós para que, vamos dizer assim, as impurezas, entre aspas, né, os resquícios do pecado, aquilo que o pecado fez em nós, que foi desfigurar, né, a imagem do Cristo, do Deus vivo em nós. É como se, e eu fico às vezes pensar e quero compartilhar com vocês, é como se fosse, e pense comigo, uma imagem. Quando você lança algo sobre um espelho, se você vai olhar nesse espelho e você não vai conseguir se enxergar de forma clara nesse espelho. Você não vai conseguir se visualizar nesse espelho. Você vai começar a visualizar a sua fisionomia à medida que você limpa esse espelho. Deu para entender? Então, o pecado ele fez isso nas nossas vidas. É como se ele tivesse lançado, né, sobre as nossas vidas essas impurezas. Né, essas impurezas. E à medida que essas impurezas vão sendo removidas, que é no processo de santificação, né, então nós começamos a visualizar a imagem e semelhança de Deus que somos nós. Agora, remidos pelo sangue de Jesus, salvos pela graça em Cristo Jesus, nós agora começamos a visualizar. E é esse processo que nós vamos vivenciar durante toda a nossa trajetória. Esse processo de santificação. Por isso nós precisamos atentar, primeiramente, que é vontade de Deus. E segundo, sem a qual nós não veremos ao Senhor. Então todos nós precisamos objetivar isso. Vamos voltar a Tessalonicenses, porque no capítulo de número 5, no versículo de número 3, o texto diz assim, 1 Tessalonicenses 5, 23, desculpa. Diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Olha, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Percebam aqui que ele está dizendo que a santificação, ela deve e vai ocorrer de forma completa. Ela não é particionada. Então todo o nosso ser passa por esse processo de santificação. Ora, se todo o nosso ser passa por esse processo de santificação, isso significa dizer que nós devemos, né, confessar as nossas faltas sem distinção. Deixando mais claro, há algumas coisas que nós praticamos ou fizemos que talvez ainda não confessemos a Cristo. E ao confessar e deixar, pedimos perdão ao Senhor, e esse processo de santificação também acontece, vamos dizer assim, nesta área que você está agora confessando. Deu para entender? Porque, meus queridos, pode ser que você diga assim: olha, pastor, eu confessei o meu pecado na área financeira, porque eu tenho dificuldade de lidar com a área financeira da minha vida ou no lugar onde eu estou, e eu confessei que eu cometi um ato que não agrada a Deus naquela área, e eu fui e confessei. Mas na minha área sexual, eu tenho cometido algum pecado, eu tenho praticado alguma coisa nesta área, mas eu confesso para o Senhor que eu ainda não pedi perdão a Deus.
precisa de santificação também nesta área. E é por isso que Paulo fala aos Tessalonicenses, ele está dizendo aqui, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Em tudo. Então, em todas as áreas, nós precisamos de santificação e santidade. Volto a lembrar, santificação é vontade de Deus e sem santificação não veremos ao Senhor. Então, não podemos ficar sem pedir perdão ao Senhor por todas as áreas da nossa vida. Porque a santidade, ela é um processo que deve acontecer no nosso ser de forma completa. Porque o nosso ser de forma completa é que vai para a presença de Deus. Esse Deus que é santo. Esse Deus que é santo. Então eu queria que você atentasse bem para isso que eu vou te falar agora. Preste bem atenção. Queridos, Deus é santo. Na sua presença, só entra e só permanece quem é santo também. Nós não chegaremos na presença de Deus com as nossas mazelas, com pecados que ainda não confessamos diante dele. Vamos ler a Bíblia, porque assim a gente fixa mais isso que eu estou falando. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. 1 de Pedro, capítulo de número 1, versículos 15 e 16. Veja o que o texto diz. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou. Olha, o Deus que te chamou, o Deus que te comissionou, o Deus que vai te recepcionar, ele é santo, puro. Deus é santo. Tornai-vos santos, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Então a Bíblia está nos exortando de que nós devemos também ter e exercitar o procedimento de sermos santos em todos os nossos procedimentos, da nossa forma de viver, sem sermos seletivos. Então eu tenho que ter um comportamento santo nesta área, nessa outra nem tanto assim. Não existe esse meio termo aí. É santidade em todas as áreas do nosso viver. E por onde que todas as áreas, meu pastor? Ser santo no olhar, ser santo no ouvir, ser santo no falar, na nossa caminhada, na nossa trajetória, nos nossos pensamentos, santidade nos pensamentos. Nesse viver em comunhão, precisa de santidade. Então, meus queridos, não tem como nós pensarmos de forma diferente. Santidade e buscar e vivenciar esse processo é vontade de Deus. Então nós precisamos perseguir isso. Isso é algo primeiro nas nossas vidas. Porque está aqui, deixa eu continuar o texto aqui, viu? Eu li o versículo 15, agora eu vou ler o versículo 16 de 1 Pedro. Diz assim, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Esse texto, o Senhor está vendo, e Pedro está citando um texto que vem lá do Antigo Testamento. Sede santos porque eu sou santo. Sede separado porque eu sou separado, porque santidade, ser santo é ser separado. Não é querer dizer que ser melhor, que ser extraordinário, que ser... Não. Santidade é um processo pelo qual nós passamos para chegarmos na presença de Deus, purificados, livres de todo pecado. Como disse, o pecado desfigurou a imagem, aquele que é a imagem do Senhor, que somos nós. Então há uma restauração, é um processo de restauração desta imagem diante do nosso Deus, e nós precisamos primar isso nas nossas vidas.
Tem um outro texto que aí nós vamos pensar o seguinte: mas pastor, olha, eu estou me esforçando por esse processo de santidade. Todos os dias eu estou buscando, observando o meu procedimento. Mas, queridos, atentai bem nisso agora. Isso aqui é muito importante e que vai te fazer refletir para esse processo de santidade. Como acontece esse processo? Veja bem, esse processo de santificação vai ocorrer por meio da palavra de Deus. E talvez aqui fique a indagação: como você tem se aproximado das Escrituras? Como você tem lido, ou se você tem lido a palavra de Deus? Vamos lá. Santificação é vontade de Deus, sem a qual eu não verei a face do Senhor. E para que esse processo de santificação ele torne-se uma prática na minha vida, a partir do momento em que eu confessei Cristo como Senhor e Salvador, eu preciso e devo ler a palavra de Deus. Sem o estudo da palavra de Deus, sem o processo diário de absorver o conhecimento da palavra de Deus, a santificação não ocorre. Ah, não? Então vamos ver. João 17:17. Né? João 17:17. Olha o que é que diz a palavra de Deus em João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Entendeu direitinho? Santifica-os na verdade, a palavra de Deus é a verdade. Então a santificação, ela começa a ocorrer à medida que você absorve a palavra de Deus. Então aqui quer dizer o seguinte: então que se eu não leio a palavra de Deus, esse processo não ocorre? Claro que não vai ocorrer. Claro que não vai ocorrer. Porque, meus queridos, a minha mente e o meu coração, eles são moldados para agradar a Deus à medida que eu leio a palavra de Deus. Quem molda a palavra de Deus é a palavra. Quem molda a mente do homem é a palavra de Deus. Então, quando a gente vê algum crente em Cristo Jesus não se deleitando na palavra de Deus, desejando ler a palavra de Deus, absorvendo esta palavra com intensidade e querendo ouvir mais, aprender mais da palavra, isto significa que o processo de santificação não está ocorrendo na vida dessa pessoa. E é necessário que haja esse desejo em aprender a palavra de Deus. E o processo de santificação, então, ocorrerá na vida dessa pessoa. Então, eu e você precisamos ler a palavra de Deus. É Bíblia. Todos os dias nós precisamos nos alegrar com a palavra de Deus para as nossas vidas. Aí o processo de santificação se torna uma realidade nas nossas vidas. Dito isso, eu quero então finalizar lendo um texto que está em Josué, no capítulo de número 3, que vai dizer para nós uma coisa muito interessante. Josué, capítulo 3, vai nos falar uma coisa muito interessante. Que diz assim, Josué, capítulo 3, no versículo de número 5. Josué 3, 5. Que diz assim, ó: Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, que o Senhor fará maravilha nas nossas vidas.
Então, meus queridos, se nós queremos ver o poder de Deus, a glória de Deus ser derramada sobre as nossas vidas, devemos primar pela santificação, por esse processo que se inicia quando nós entregamos a nossa vida a Cristo Jesus. Que Deus então assim abençoe cada um de vocês que ouviu esta mensagem e que esse processo torne-se uma realidade em suas vidas para a glória e louvor do nome de Jesus. Que Deus os santifique por meio da sua palavra, porque esta é a vontade de Deus e sem a qual não veremos o Senhor. Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. E tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie,
sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo te confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo te confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo te confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo te confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E além das ondas olharei, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, por esse processo bendito que ocorre nas nossas vidas, que é a santificação. Nos ajuda, Senhor, a vivenciar esse processo com intensidade. E usa a tua palavra, Senhor, para nos purificar de todo o pecado, Senhor. Porque queremos ver a tua face. Queremos fazer a tua vontade. Tua vontade que é boa, que é agradável e que é perfeita. Abençoa os teus filhos, Pai, nesse processo. Que todas as impurezas deixadas pelo pecado possam ser removidas por meio da santificação. Abençoa, Deus, os aniversariantes da semana, ser com aqueles que estão enfermos. Ó Deus, ajuda-os nesse processo, Pai. E busca, Senhor, e nos usa, Senhor, na busca daqueles que ainda não te conhecem, para que eles possam ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém? Que Deus assim os abençoe, em nome de Jesus. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã.
O Ministério de Educação Cristã da Igreja Batista da Pituba convida você a fazer parte da nossa Escola Bíblica Discipuladora. Um lugar de aprofundamento na palavra, de expansão do conhecimento das Escrituras Sagradas. E você não pode ficar fora dessa.